Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz da parte de Jesus. Você que acompanha esta transmissão, você é muito bem-vindo à nossa última aula deste ciclo da Escola Bíblica, EBD de Inverno 2021. Nós estudamos ao longo desse mês a Carta de Tiago. Quantas lições, quantos ensinamentos. De fato, uma teologia prática para todo dia. Nós então queremos convidar você a acompanhar os próximos minutos sob, mais uma vez, a ministração da professora Luciana Costa, a quem nós já agradecemos. Minha querida irmã, muito obrigado por nos edificar, por nos abençoar, por acrescentar tanto ao nosso conhecimento ao longo destas aulas. Hoje nós vamos estudar os capítulos 4 e 5. E atenção, você que está acompanhando a estreia deste vídeo, no domingo pela manhã, às 9 da manhã, eu quero lembrar você que logo mais, 10h30, nós teremos lá no templo, ou melhor, aqui no templo da IPTG, a nossa celebração presencial. É isto mesmo, se você está na sua casa, você pode ao final desta aula se preparar e estar aqui conosco no templo para ter esta experiência, a de celebrar ao Senhor presencialmente neste ano, aqui no nosso templo, no turno da manhã. E nós vamos ter uma conexão direta lá com Maceió. A nossa irmã que gravou esta aula já está se preparando e nós poderemos interagir com ela. Você poderá fazer perguntas. Você que assistiu às outras aulas, você que vai assistir esta aula agora, você pode anotar as suas perguntas para que nós possamos interagir com a nossa irmã logo em nossa celebração às 10h30 da manhã. Nós aguardamos você. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa continuar se desenvolvendo, aperfeiçoando a sua vida na presença do Senhor através da sua palavra. Vamos então estudar as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Olá, igreja! Hoje vocês estão de parabéns, é a formatura! É o dia da formatura de vocês! Estão se formando na casa de Tiago. E a gente tem que comemorar, não é? Graças a Deus pela sua vida, aluno da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica é, de fato, uma missão muito importante da igreja. E se você perseverou, foi firme aí nos seus estudos, fez essa leitura bíblica transformadora que a gente, desde o início, tem incentivado vocês a fazerem, que bom que você pôde fazer isso, tá? Isso é crescimento, eu tenho certeza que será, sim, um encerramento ainda, né, nos capítulos 4 e 5, muito edificante para cada um de nós, tá certo? E sem mais demoras, abra sua Bíblia, pegue o seu caderninho de anotações e vamos juntos construir o nosso conhecimento. Como eu tinha dito a vocês no início, os outros capítulos, os primeiros, que nós já estudamos, eram muito densos. Não tinha como a gente tratar dois, por exemplo. Já pensou a gente tratar o capítulo 1 e 2 juntos? Não tinha nem como, né, irmãos? É muito denso, é muito conteúdo. E aí, eu achei por bem, um pouco mais coerente, a gente tratar, então, os capítulos 4 e 5 juntos, tá certo? E é isso que a gente vai fazer agora, nesse dia de celebração, que é a formatura de vocês! A gente precisa realmente comemorar essa formatura, não é? Tá certo? Então, pegue aí o seu caderninho, pegue a sua Bíblia, e a gente já vai compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa, sem mais demora, ver os capítulos 4 e 5. Tá aí, tá certo? Teologia prática para todo dia. E vamos começar. Eu já vou ficar aqui pequenininha, para que a gente possa desenhar e construir o nosso conhecimento. Vamos juntos? Eu quero tratar os capítulos 4 e 5 por perícopes, tá certo? O que são perícopes? São pequenos textos completos, que ele pega um assunto ali e destrincha aquele assunto, tá bom? É um documento menor, onde aquele assunto é tratado ali. E aí, por perícopes, a gente vai vencer um pouco mais rápido, tá bom?
Vamos lá, primeira perícope que a gente vai tratar é o verso primeiro, o segundo e o terceiro, onde a gente vai ver aí os temas, os prazeres e as dissensões. Por quê? Porque logo de cara, Tiago traz o tema confusões. Olha só, que tema conhecido da igreja. Parece uma tragédia, mas as confusões, elas são assuntos recorrentes nas comunidades. Assim também naquele tempo. Por quê? Toda comunidade que convive, que compartilha, passa realmente por essas crises de amadurecimento. As confusões e as dissensões, Tiago então exorta para que sejam eliminadas da comunidade. E aí é interessante porque ele traz dois temas importantes, que é a inveja e o sentimento faccioso. Você se lembra que no capítulo anterior a gente tratou a inveja pelos zelos, lembra? E as contendas, o sentimento faccioso, como aquilo que é contrário à ação de Deus. Por quê? Porque é justamente aquilo que afasta, não é verdade? Que destrói, tá? E aí eu quero fazer um paralelo com Tito, capítulo 3, verso 9, e com o Salmo de número 12, verso 3, onde algumas expressões nos chamam a atenção, como lábios caluniosos, que acendem as discussões. E em Tito também, a palavra que eu quero chamar a atenção para você nessa passagem de Tito é justamente a palavra grega makai, que diz respeito a um debate acalorado, aquele momento onde a gente conversa e os ânimos se alteram, certo? Debates que passam dos limites, tá bom? Outra coisa importante que eu quero trazer para você, e você vai prestar bastante atenção no verso 2, na parte A, é a questão dos prazeres. E eu trouxe a palavra em grego para você ver, que é edomai, que também tem muito a ver com aquela palavra que você já conhece, que é o hedonismo, tá certo? Nesse sentido, Tiago emprega uma palavra bastante conhecida daquele tempo, certo? E aí eu quero chamar a atenção de você também para um problema fundamental, que é o relacionamento que Jesus também traz. Lá por volta de Mateus 7,7, está aí escrito, né? E também o Mateus 6, 9 a 10, que é exatamente o relacionamento com as coisas. Então, são dois temas importantíssimos: a questão dos prazeres e a questão do desejo de ter, dos nossos relacionamentos com as coisas, tá certo? Com relação aos prazeres, eu acho interessante porque no verso 2 ele faz uma sentença interessante: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, não é? Cobiçais e não conseguis possuir, então matais. Então, preste atenção para a forma pedagógica como o autor, que é muito inteligente, muito antenado nas questões do seu tempo, como ele traz isso, tá bom? E esse desejo frustrado de ter, né? Essa relação com as coisas que a gente tem, que traz um orar inapropriado, certo? Nada tendes porque não pedis. Está acompanhando aí na sua Bíblia, verso 2b e 3, e verso 3, tá certo? E aí, em Mateus 7,7, você se lembra do que tem ali? Pedi e dá-se-vos-á. Mas é claro que o que Jesus está falando, o que Jesus tinha em mente é que ele está sendo bastante direto, inclusive, é que quando a gente pede a Deus aqueles pedidos que se concentram na sua vontade, e por isso a gente pede em seu nome, aqueles pedidos que têm como objetivo o crescimento do reino e a vontade de Deus, tá certo? Então, que isso fique bem claro, tá bom? Por isso, a questão do pedir é tão importante, porque não é interessante que o pedido seja acontecido em torno daquilo que a gente quer, mas sim em torno do reino de Deus. Próxima perícope que a gente vai trabalhar são os versos 4 e 5, tá bom? Rapidinho aí eu quero que você pegue na sua Bíblia, e aí eu vou chamar a sua atenção para a palavra infiéis, que aqui especificamente tem uma conotação de adúlteros, de infidelidade em casamento. Por quê? Porque
exatamente durante todas as nossas leituras bíblicas, seja no Antigo Testamento ou seja no Novo Testamento, existe uma ideia recorrente de Deus e sua igreja em matrimônio, Deus e seu povo em matrimônio. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 54, em Jeremias e também em Oséias, quem lembra, né, de Oséias, que é um tema que encontra profunda expressão no casamento, inclusive no adultério. Certo? Então, isso significa, sim, que essa aliança, dentro dessa aliança matrimonial comparada, né, uma metáfora, Deus exige total fidelidade do seu povo. Então, de acordo com Tiago, qualquer flerte com o mundo, certo? É perigoso. E nesse palco de flerte com o mundo, ele está alertando o seu leitor a reconhecer esse flerte com o mundo e tomar providências necessárias para lidar com o problema. Porque ele diz que Deus tem ciúme do seu povo. Então, Deus reclama para si o seu povo. Deve ser um relacionamento inabalável. E se houver algum flerte com o mundo, é uma infidelidade. E aí o leitor está sendo exortado a tomar providências com relação a esse acontecido, né? Esse flerte, né? Acho interessante a maneira como ele coloca. Próxima perícope que a gente vai trabalhar está aí no verso 6, certo? E eu quero chamar a sua atenção para ele dá maior graça, certo? É a habilidade e a disposição de Deus no sentido de vencer a pecaminosidade. Deus tem interesse que o ser humano vença a pecaminosidade. A perícope do verso 7 até o 8. O que será, Luciana, que essa perícope tem de interessante para a gente? Deixa eu abrir logo aqui a minha Bíblia. Bem, algumas coisas importantes, certo? Eu quero chamar a atenção para o Deus dá. Porém, para que Deus venha a ter essa atitude de dar, nós estamos em sujeição e humilhação a Ele, tá bom? Sujeitai-vos, humilhai-vos. Duas palavras importantíssimas. E outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, e eu sei que você, leitor, atento, já marcou na sua Bíblia. As estrofes. Olha isso, que coisa linda. Resisti ao diabo, chegai-vos a Deus. Purificai as mãos, limpai o coração. Afligi-vos, converta-se o vosso riso em pranto. Irmãos, ele sugere que essas atitudes devem ser assumidas ao se descartar uma atitude ou uma postura pecaminosa. Certo? Não é interessante essa maneira pedagógica com que o autor vem a tratar assuntos tão importantes? A resistência ao poder destruidor do diabo precisa ser vencida a partir do momento em que a gente faz uma ponte com o relacionamento com Deus. Na medida em que a gente é fiel a Deus, lembra da fidelidade no capítulo anterior, na perícope anterior, e aí a gente se achega a Deus, fortalecendo essa unidade com Deus. Purificai as mãos, limpai o coração. A questão do limpar o coração, aproximando-se de Deus. Afligi-vos, converta-se o vosso riso em pranto, no verso 9. E aí eu quero lhe chamar a atenção para uma semelhança com 1 Pedro, certo? Com 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 até o 9. Certo? Parece que Tiago e Pedro utilizam, independentemente, um estilo tradicional que ligava provérbios a esse tipo de leitura, que é exatamente a necessidade da humildade e da resistência ao diabo. Tá bom? Passei, hein? Tô rápida porque são 2 capítulos, né? Então, vamos em frente, vamos vencer mais 2 perícopes. O verso 10, resolvi tratá-lo sozinho, porque você já tem familiaridade com esses temas, eu acredito que sim. Vamos lá? Então, o que seria, Luciana, essa questão de humilhai-vos? Humilhai-vos. O que é que reflete o humilhai-vos? Ora, é reconhecer a pobreza espiritual, a necessidade e a submissão à vontade de Deus, tá bom? O que é pobreza espiritual? Jesus atribui a bem-aventurança àqueles que são pobres espiritualmente, certo? E aí,
a questão da pobreza espiritual implica admitirmos a nossa necessidade da ajuda de Deus. É perceber-se, então, dependente de Deus. Por isso que o pobre espiritual, aquele que está numa condição de pobreza espiritual, ele é um bem-aventurado. Por quê? Porque ele está em plena dependência de Deus. E isso significa também que tem consciência daquilo que é pecado, da sua pecaminosidade, tá bom? E por isso se percebe necessitado da ajuda de Deus. Entendeu direitinho isso? Esse é um tema muito importante para o seguidor de Jesus, não é? A pobreza espiritual. Jesus ensina sobre isso lá no Sermão da Montanha. Não coloquei aqui, não foi a passagem, mas você vai encontrar facinho lá em Mateus, capítulo 5. E aí, eu quero passar para a próxima perícope, que é até o verso 12, com a proibição da maledicência. Coloquei aí a palavra no grego, que fica mais fácil da gente entender o que é maledicência. Exatamente o que você está pensando. A maledicência é o falar mal, mas vai além do falar mal, é o falar contra. Falar contra envolve, irmãos, uma atitude de julgar o próximo. Que coisa triste, porque é o julgamento. E a Bíblia é clara, porque somente Deus é legislador e juiz. Ok, irmãos? Somente Deus tem a capacidade de determinar o destino eterno de suas criaturas. Nós não temos essa habilidade, a nós não é conferida essa competência. Essa é uma competência divina. A espiritualidade e o julgamento disso faz parte dos olhos do Senhor e não do leitor de Tiago e nem tampouco de nós hoje, né? Tá certo? Então, irmãos, isso é muito sério. E aí eu trouxe para você o texto de Mateus 10, 28, que você pode conferir lá o que é que a Bíblia tem sobre isso. E outra coisa, você julgar o outro, segundo o autor de Tiago, né, na carta ao Tiago, da carta de Tiago, quer dizer que você está ferindo também, sendo desobediente ao mandamento do amor que Jesus trouxe no Novo Testamento com uma forte base ao cristianismo, tá certo? Então, pense comigo, o autor da carta de Tiago está, não é? Tiago, que provavelmente é Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele está nos acendendo uma luz importante, um alerta, ó a polícia, ó, pois é, um alerta, um alerta de que a questão do julgamento é uma desobediência, até mesmo aquilo que Jesus colocou como base firme do cristianismo, que é o amor ao próximo. Passei? Passei passado? Pois está certo. Vamos comigo? Não durma não aí. Vamos lá, versos 13 até o 17. Já coloquei o que é essa perícope. É a perícope sobre a arrogância. Irmãos, como é importante esse tema em Tiago. Você se lembra, eu já lhe disse qual era o contexto da carta. As pessoas estavam enfrentando uma forte perseguição. Então, havia uma certa tendência dominante de ricos sobre pobres, tá bom? Então, acenda aí a sua luzinha e lembre do que a gente estudou para poder você entender o tema da arrogância. E aí, Tiago critica aqueles que cultivam um estilo de vida separado dos valores bíblicos, tá bom? Ele coloca aqui até falando sobre homens de negócio, né? Por quê? Porque os homens de negócio a quem Tiago se dirige eram caracterizados como planejadores deliberados e autoconfiantes. E isso era um perigo, segundo o autor, certo? Por quê? Porque eles decidem onde vão, o que farão, sem procurar saber qual é o desejo de Deus para a vida deles. E somente com a intenção de obtenção de lucro. E aqui Tiago não está criticando a obtenção de lucro, tá? O que ele está criticando é uma construção de vida longe da vontade de Deus. E outra coisa, a crítica aqui nessa perícope, você pode colocar na sua cabeça. A crítica não é a riqueza. Não é a riqueza, tá bom? Mas a arrogância jactanciosa, orgulhosa. Que nome estranho, jactancioso, né? Orgulhoso, tá bom? A arrogância
é orgulhosa. E é interessante porque ele compara o planejar com tanta autoconfiança, com essa arrogância, como um acúmulo de tolices durante a vida, certo? E aí ele vem com aquela pergunta, né, legal, que é: você não sabe o que vai suceder amanhã, o que é a vossa vida, que vai chegar já já essa pergunta, tá bom? Mas aí ele traz aí o perigo de planejar e deliberar a vida longe daquilo que Deus quer para nós. E aí, continuando a perícope sobre a arrogância, eu quero deixar para você o texto no grego falando sobre a questão do planejamento, planejar com autoconfiança desequilibrada, porque essa autoconfiança no grego é um sentido de desequilíbrio, tá bom? De total confiança em si próprio, né? É acumular tolices. Ah, o que eu tinha dito, né? Que é uma natureza insubstancial e transitória. Ora, Tiago trabalha muito com a questão da vida ser algo efêmero, não é? De tudo isso, dessa arrogância jactanciosa, desse orgulho, tudo isso vai passar, tudo isso passa. Então, o que é a vossa vida? Essa pergunta é algo que é especial demais em Tiago, quando ele traz a nossa existência à tona e ele diz que a gente não sabe, e realmente a gente não sabe, porque ninguém tem o controle sobre absolutamente nada, nunca tivemos, não é porque estamos em pandemia que não temos o controle, mas nunca tivemos absolutamente o controle de nada. Não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Quem lembra? Vocês lembram de quem com isso? Quem era que ensinava isso desde lá dos evangelhos? Jesus Cristo, nosso Senhor, não é verdade? Eu trouxe para você também, no grego, a palavra vapor, porque ele diz que a vida é como um vapor, é como uma neblina. E você tem uma correlaçãozinha disso em Atos, no capítulo 2, verso 19. Depois você abra lá e veja. Neblina como algo efêmero, que eu já falei, e uma afinidade, inclusive, olha aí o plus da aula. Olha, toda aula tem um plus, né? É o plus do aluno da EBD. É a questão da afinidade com as vaidades de Eclesiastes. Porque, exatamente, no grego, essa questão do vapor e da neblina tem uma afinidade com vaidades. Exatamente o tipo de vaidade que o autor, lá em Eclesiastes, vai tratar. Não é legal, gente, quando a gente lê a Bíblia com essa leitura assim, que busca outros textos, não é? Para a gente fortalecer ainda mais os nossos valores, aquilo que a Bíblia ensina para a gente. Capítulo 5 está chegando mais perto da sua formatura, olha lá. Primeira perícope que eu vou fazer aqui é a do verso 1 até o verso 6, tá certo? Deixa eu identificar aqui que eu já tirei do lugar. Pronto. Tá bom? Então, o que a gente vai falar sobre isso primeiro? A gente vai falar sobre o mau uso das riquezas, porque Tiago já vem descrevendo logo de cara, né, num tom de profeta, naquele tom de profeta, de denúncia, sabe? De denúncia, denunciativo mesmo, que nem os profetas do Antigo Testamento, ele se utiliza do vocábulo chorai, chorai, e uivai, chorai e uivai, certo? Por quê? Porque ele traz uma denúncia contra os ricos e retoma novamente aquele tema que a gente já estudou, tá bom? Ele não está criticando a riqueza, o que ele está criticando é onde estamos algemados, tá bom? O que nos aprisiona. Se a riqueza aprisiona, então, olha aí, é hora de rever, então, alguns valores. E aí, a advertência bíblica sobre a riqueza é que ela pode ser um obstáculo ao discipulado. E eu trouxe para você Mateus, não é? O texto de Mateus 19, 23, que é um importante texto, quando Jesus nos advertiu: um rico dificilmente entrará no reino dos céus, tá bom? A Bíblia adverte que a riqueza pode ser um obstáculo, tá certo? Ela não é, ela pode ser. Isso depende da nossa atitude, das nossas algemas perante as riquezas, tá bom? Continuando, ele traz 4 acusações. Importantíssimo! O plus, olha o plus do aluno da EBD, 4 acusações. Primeira, a inutilidade dos bens mundanos, tá bom? Riquezas, ele coloca os ploutos, né, no grego, riquezas materiais, coisas materiais,
E aí ele coloca a inutilidade disso como comparado às roupagens de ouro e prata, não é? E especificam também as riquezas do mundo antigo, tá bom? Uma forma dele se comunicar com aquele leitor, tá certo? A inutilidade, então, dos bens mundanos. Segunda acusação, que está lá no verso 4, é a defraudação no pagamento dos trabalhadores. Aqui eu quero fazer uma observação, tá certo? A Palestina, no primeiro século, testemunhou uma concentração muito grande de terras nas mãos de poucos, e muitos passando fome, certo? Era um grande grupo de pessoas com muitas necessidades básicas, em situação de extrema pobreza. Acho que eu já falei para vocês, tá bom? E se você se lembra, Jesus, ele dá uma pincelada nisso quando ele fala em Mateus 20, de 1 a 6, sobre aquela parábola dos trabalhadores da vinha. O fato é que os trabalhadores esperavam, naquele tempo, receber o seu pagamento ao final do dia. Ora, não era uma sociedade onde o crédito era disponibilizado à torto e à direito. Não. As pessoas precisavam do seu salário daquele dia para comprar o pão, para levar a sobrevivência para a família. Então, é dessa forma que Tiago diz que se eles não tivessem pagando o trabalhador, eles estariam defraudando. E isso é muito importante, porque o pagamento imediato era algo importante para a sobrevivência da família do trabalhador. Por isso que Tiago, ó, bate firme nisso. Entenda isso, tá bom? Por conta dessa acusação aí, muitos liam o texto e repensavam sobre essas atitudes, tá bom? Terceira acusação, o egoísmo. O egoísmo que está aí no verso 5. Por quê? Quando a sua vida ela é despreocupada com as necessidades dos outros, é a questão do egoísmo. E ele ataca isso na terceira acusação. É aquela coisa, né? Abrindo aspas, tem vivido regaladamente sobre a terra, vivido nos prazeres, ou seja, sem se importar com a comunidade, com a necessidade dos outros. E a quarta acusação que ele faz, tem condenado e matado o justo. Ora, difícil de entender isso, né, irmãos? Difícil, mas a última acusação contra os ricos é que eles têm realmente pisado no pobre e no necessitado. E aí ele faz uma comparação com realmente uma morte, não é? E também diz que o único que pode livrar aquele que está sendo massacrado e humilhado é realmente o Senhor, tá bom? Questões importantes da gente saber, não é, irmãos? Ok, mudamos de perícope agora, vamos para versos 7 a 11, tá bom? Que é a perícope sobre a paciência perseverante. Um tema lindíssimo que eu quis esmiuçar para vocês, trazendo aqui a palavra no grego, porque é um plus. Olha, mais um plus, hein? 2 capítulos tem que ter vários plus. Vários pluses. Vamos lá. Uma coisa importante que você precisa saber é que 2 palavras para paciência foram utilizadas. Exatamente. Tiago não está escrevendo, ó, sem responsabilidade, não. Ele sabe o que ele está escrevendo e ele se utiliza de 2 palavras importantes, tá bom? Os versos 7, 8 e 10 trazem a palavra macrotim, que é um tipo de paciência, e eu já coloquei para você aí no slide. É aquela atitude amorosa aos outros, ou seja, macrotim faz menção a relacionamento entre pessoas. E o verso 11 traz hipomon. Hipomon é diferente, porque é uma atitude sua, determinada e forte, no enfrentamento das circunstâncias. Então, quando você lê essa perícope na sua Bíblia, você vai poder entender melhor que um tipo de paciência é colocada numa relação entre pessoas, e a outra é uma atitude determinada e forte, advinda de você, para com os enfrentamentos da vida. Tá certo? Então, dessa forma, a gente pode entender melhor, não é? Porque é que Tiago incentiva a paciência até a vinda do Senhor. Porque ele trabalha com paciência no sentido perfeito, seja nas relações interpessoais, seja na existência motivacional, na sua necessidade de força para o enfrentamento do mundo.
entende? Das circunstâncias que o mundo traz. Verso 12, o juramento. Pararam para ver sobre isso? Não é interessante porque a questão do juramento é trazida. Quando o juramento é trazido, ele o proíbe num sentido importante e especial. O que ele não quer é a invocação do nome de Deus para garantir a veracidade do que você diz. Isso mesmo. Você não pode utilizar o nome de Deus para dar substância e legitimidade a uma coisa que é a sua ideia, não é a ideia de Deus. E isso é muito sério. Tiago bate firme nisso. Tiago bate firme nisso, tá certo? Ele diz, inclusive, deixa eu passar aqui para você ver, algo parecido até com o que Jesus disse, lá em Mateus 5, 34 e 37. Só que Jesus vai muito além, porque Jesus exige dos seus discípulos que de modo algum eles jurassem. Então, Jesus é bem mais radical com relação a isso, tá certo? E aí, a lei em si, ela não proibia os juramentos, mas ela proibia que a pessoa fosse infiel a qualquer juramento que fizesse, tá bom? Mas aí, Tiago e Jesus tratam da coisa como que você se utilizar do nome de Deus para legitimar a palavra sua. Isso ele exorta, tá bom? Contra isso, tá certo? Marque aí no seu estudo e preste bem atenção a essa questão do juramento, tá bom? Versos 13 até o 18, assunto importantíssimo também, a oração e a cura. E Tiago exorta os crentes a orarem em qualquer situação, seja no sofrimento ou na alegria. Esqueci o parêntese, não foi do final. Eu trouxe esse texto de Atos porque Paulo incentivou os companheiros de viagem dele a terem esse sentimento de bem-estar, de alegria mesmo em meio a situações difíceis, aos sofrimentos. E mesmo quando o navio deles corria perigo de iminente destruição, Paulo incentiva ao bem-estar e ao sentimento produtivo e criativo da alegria, tá bom? Isso é muito importante. Então, a oração, ela é o nosso diálogo com o Senhor, seja em momentos de sofrimento ou em momentos de alegria. O que é orar sobre, Luciana? O que ele queria dizer com isso aí, não é? Lá no verso 14, quando ele diz orar sobre. Ora, eu quero lhe dizer uma coisa. Provavelmente, a função daqueles que oravam sobre os enfermos era a mesma do ministro, do seu pastor, entende? Dos líderes da sua igreja, que naturalmente, quando uma pessoa está enferma e lutada, o que a pessoa faz? O que é que o pastor faz? O que é que o líder faz? Pelo menos em tempos que não tem pandemia, né? Vai fazer uma visita, vai orar. Isso se chama um exercício até mesmo de capelania. Existem alguns líderes até com formação específica em capelania, porque era importante essa questão da presença de um líder, de alguém que fosse de confiança, junto daquele enfermo para acompanhar a família, porque a enfermidade é um ciclo difícil e que traz implicações seríssimas, inclusive de comportamento nas famílias, que era o que Tiago estava vivendo. Então, é importante a presença de alguém de confiança. E a unção, Luciana? Negócio de unção, que negócio é esse? Pois é, vamos entender a unção, vamos entender de maneira mais leve, né, superficial, porque a gente não tem tanto tempo para isso, mas de acordo com a palavra na língua original, a unção é uma capacitação para uma tarefa específica. Isso que é unção, quando a pessoa recebe uma capacitação para desenvolver determinada tarefa, de forma específica mesmo. Em Atos 3, 6 e 16 e capítulo 4, 7 e 10 de Atos, você pode ver que há, sim, a existência de um propósito prático na missão. Tá certo? E outra coisa, o óleo era largamente, comumente usado no mundo antigo. Ele era instrumento, inclusive, de limpar feridas, de remédio. Então, havia também esse costume de usar o óleo para isso, dessas enfermidades. Mas entendam o que é unção. É uma capacitação para uma missão, tá certo? É a capacitação para uma missão. E é importante que o aluno da EBD saiba disso, tá certo? Vamos adiante.
E aí, a certeza de que Deus responde a oração no verso 16. Sim, Deus responde a oração e perdoa pecados. Na parte B do verso 15, você vai ver isso. E os crentes devem se comprometer a confessar seus pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros. Então, é o que Tiago recomenda, ele incentiva isso numa prática habitual, no dia a dia daqueles irmãos. Tiago orienta a mútua confissão de pecados como algo realmente necessário e benéfico para a vitalidade espiritual. Repare que coisa linda, né? Benéfico para a vitalidade espiritual da igreja, dos seus leitores, tá bom? E a oração uns pelos outros. Veja que ele sai daquele título lá da maledicência para a confissão de pecados. Olha só, parece que houve um tratar, não é? Parece que as pessoas estavam sim evoluindo nesse sentido, porque ele trata a maledicência e entra num assunto de muita intimidade, que é a confissão mútua de pecados e a oração uns pelos outros. A oração não para fazer a fofoca, mas a oração, sim, como benéfica para a vitalidade da igreja. Eu acho isso fantástico. A oração com fé e a cura submissa à vontade de Deus é trazida também dentro dessa perícope, lá por volta do verso 16, lá para a parte B, tá bom? Porque a oração com fé, ela é um agente de cura e não somente física, mas também espiritual. Uma coisa importante é que a fé daquele que está orando, a fé que surge quando a gente ora, ela é uma fé transformadora. Mesmo que Deus não responda segundo aquilo que a gente pede, mas quando a fé é bíblica, a fé pistes que a gente estudou e não é uma fé espúria, a gente vai estar aberto a ser tratado segundo a vontade de Deus. A fé exercida na oração é a fé no Deus que, de modo soberano, faz o quê? Responde às nossas orações, tá certo? E realiza a sua vontade. Então, o que Tiago está colocando aí nesses versos 16, 17, onde ele fala sobre isso de uma forma bastante especial, é que quando a gente ora, nossa fé deve necessariamente incluir a admissão da vontade de Deus, da vontade de Deus, seja implícita ou explicitamente, independentemente da forma como você falar com Deus. Tenha na sua mente que é importante você acreditar nos propósitos e nas providências divinas, tá certo? E aí eu quero trazer para vocês o texto de João 14:14. Será que eu coloquei no texto? Eita, acho que eu nem coloquei. Mas aí você anote, deixa eu voltar lá para aquele slide. João 14:14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. No sentido de que haja essa intimidade, de você pedir segundo aquilo que está no coração, na mente do Senhor. Pedir em nome de Jesus não significa simplesmente proferir o nome de Jesus e pensar que aquilo já é um juramento. Lembra do juramento? Ah, eu pedi no nome de Deus, então ele vai fazer. Não, mas sim levar em conta a sua vontade, levar em conta a vontade de Deus. Tá certo? Versos 19 e 20, olha isso, a formatura chegando. Uma chamada final à ação. Bem, Tiago começa a carta trazendo vários temas importantes, não é verdade? Como nós vimos. E ele termina fazendo uma chamada final à ação. Claro, a fé sem as obras, ela é um corpo, um cadáver inerte. Então, ele nos chama a agir, certo? Acho fantástico, porque Tiago conclui a sua carta, não mais com saudações, não é como estavam acostumados os leitores a ver, a ler, e bênçãos típicas, né, dos encerramentos epistolares da época. Não, ele não termina assim, mas ele termina com uma chamada, ó, à ação, a arregaçar as mangas, tá bom? E aí é interessante demais, porque
ele falou na carta dele acerca de muitos problemas. E eu sei que você pode puxar aí da sua mente. Falar pecaminoso, desobediência, despreocupação com os outros, a questão rico e pobre, opressão, mundanismo, brigas, arrogância, lembra? Jactância, né? Arrogância jactanciosa e tantos outros temas, não é? O homem de ânimo dobre, não é? A alma dividida. Que mais? A própria fé sem obras, tantos e tantos temas teológicos fortíssimos e muito profundos. E aí ele incentiva, ao final de sua carta, que cada crente... Eita, deixa eu ver isso aqui. Tiago falou em sua carta acerca de muitos problemas, mas encerra a carta incentivando a comunhão. Exatamente. Porque ele incentiva cada crente a tomar a iniciativa de trazer de volta a comunhão com Deus e a comunhão com a comunidade, com a igreja, com os irmãos, trazendo de volta todos aqueles que estavam desviados da verdade, certo? E aí, a verdade, segundo Tiago, é a verdade com letra maiúscula, né? A verdade que é a palavra de Deus. Então, ele faz sim essa exortação para que as pessoas, uma vez tratados todos esses problemas, entendam que a chamada ministerial é um apelo muito forte a essa vida comunitária, a trazer os que estão afastados para começar tudo de novo, ensinar tudo de novo. E isso é bênção, irmãos, porque quando a gente vê que existe sim uma missão no rebanho, não é? Quando a gente vê que existe na igreja essa missão transformadora de cura, de restauração, não é? De busca pelo outro, de respeito pelo outro, de acolhimento. Essa é a carta de Tiago, não é? E eu espero de todo o meu coração, deixa eu já tirar aqui minha tela grande, né? Voltei. Eu espero de todo o meu coração que tudo isso que a gente estudou, tudo isso que a gente estudou, ó, tudo grifadinho na minha Bíblia, seja realmente bênção de Deus para a sua comunidade. Coisa importante é quando a gente tem uma comunidade acolhedora, que eu sei que vocês têm, um pastor disponível para nos orientar, uma liderança disponível. Sim, tudo isso nós vimos aqui em Tiago e também o principal, nós somos essa comunidade, tá certo? Assuma o seu lugar, faça o seu papel e coloque em prática todas as lições que a gente aprendeu, então, com a carta de Tiago, tá bom? Eu agradeço demais por essa experiência, foi muito legal para mim, e eu espero que em breve, ou quando Deus quiser, a gente possa se conhecer pessoalmente, tá bom? Tchau!